é Palavra de Deus. E é uma expressão que não pode ser confundida com Bíblia. Pode parecer até assustador escutar que Bíblia e Palavra de Deus não são duas realidades idênticas. E de fato não são. Uma coisa é Bíblia, outra coisa é Palavra de Deus. Antes de entrarmos nesse assunto, eu queria remeter um pequeno exemplo da nossa convivência, da nossa existência. A mãe de um de vocês se encontra em São Paulo. Ela, todos os dias, costuma falar com vocês. Fala por telefone, fala pelo MSN, pelo Skype e por tantos outros meios audiovisuais. Fala também mandando recados por pessoas que sempre vão lá e sempre estão aqui. E também ela fala escrevendo. Ela coloca as suas palavras por escrito. Ora, quais são as modalidades de palavras desta mãe? Primeiro, mamãe fala pessoalmente comigo. As palavras de mamãe também são reproduzidas pela pessoa que vai lá e me diz. Essa pessoa diz: olha, mamãe disse para você tal coisa. E também as palavras que ela colocou por escrito. Então nós temos palavra escrita da minha mãe, as cartas que eu guardo comigo, as palavras que ela me disse de viva voz, e as palavras que uma pessoa que esteve com ela me reproduziu. Um exemplo muito simples. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, mas Deus não manifestou sua palavra apenas pela Bíblia. E é isso que nós vamos ver hoje. Vamos chamar a palavra de Deus escrita de tradição escrita. E vamos chamar a palavra de Deus oral de tradição oral. Tradição em latim é traditio. Traditio é transmissão. Por isso, o Brasil tem muitas tradições. Significa muitas realidades foram transmitidas ao longo das gerações, de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. São muitas as tradições, porque o nosso país, um país continental, ele é formado, constituído de muitas culturas, de muitas tradições, oriundas de muitos povos, de muitas nações. Muito bem. Tradição oral e tradição escrita. É essa distinção que nós vamos ver na Bíblia Sagrada. Isso, amados irmãos, é extremamente importante num país onde crescem as seitas. E as seitas, em geral, seitas cristãs, elas têm um axioma, elas têm um princípio que é levado a sério desde o tempo de Lutero. O princípio é este: somente a Escritura. Nós só aceitamos o que está na Escritura. O que não estiver na Escritura, nós não aceitamos. Esse princípio, ele é insustentável por dois motivos. O primeiro, a Escritura nunca disse isso. Não existe um único versículo na Bíblia que diga que nós só devemos acreditar naquilo que está na Bíblia.
segundo motivo pelo qual esse princípio é insustentável é que a Bíblia só se explica, só se entende, só se compreende com outro critério. E o critério é a tradição oral. Ademais, entre a tradição oral e a tradição escrita, a tradição oral é a mais antiga. Jesus não começou o seu ministério escrevendo, nem pediu para os apóstolos escreverem nada. Pelo menos nos evangelhos. Depois nós vemos que 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, aí sim, Jesus pediu para um apóstolo, no final do século I, São João, apóstolo e evangelista, para escrever alguma coisa. E vamos perceber isto daqui a pouco. Então, essa distinção é extremamente importante. Cuidado com esse chavão, que não é bíblico, que não é católico, esse chavão perigoso, de eu só acredito naquilo que está na Bíblia. Como eu disse, o primeiro ponto do nosso encontro é este: Jesus, pessoalmente, nada deixou escrito. Aliás, a única vez que nosso Senhor escreveu alguma coisa foi quando a adúltera, flagrada em adultério, ia ser lapidada, ia ser apedrejada. João capítulo 8. E aí os seus adversários, os adversários de Jesus, disseram: essa mulher merece ser lapidada. Jesus não disse nada e começou a escrever no chão, na terra. Não sabemos o que foi que Jesus escreveu. É a única vez nos evangelhos, especificamente no quarto evangelho, que Jesus escreve alguma coisa. Não é num pergaminho, é na terra. Não sei se com o dedo, enfim, com uma vara. Começou a escrever na terra. Então Jesus não escreveu nada. E com exceção do livro do Apocalipse, capítulos 2 e 3, e vamos refletir isto daqui a pouco, Jesus não pediu explicitamente. É possível que ele tenha pedido, mas o pedido não aparece nos evangelhos. Jesus, nos evangelhos, não pediu aos apóstolos e aos discípulos para escreverem nada. A escrita vem posteriormente. Então, durante sua vida pública, Jesus não se preocupou com a redação dos seus ensinamentos, nem mandou que os apóstolos escrevessem alguma coisa. A preocupação de Jesus foi pregar, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, realizar os prodígios que encantavam e comoviam as pessoas, mas primariamente, principalmente, o anúncio do reino de Deus. Essa foi a preocupação de Jesus. A ordem que Jesus deu para os apóstolos não foi para escrever, foi para pregar. Vamos então conferir isto. Mateus, capítulo 10, versículo 7. Por onde andardes, anunciai que o reino de Deus está próximo. O segundo texto, dos muitos, não vou citar todos, Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Reparem, esta era a preocupação de Jesus. Depois de ele ter pregado, depois de ele ter ensinado,
depois de os apóstolos e discípulos terem visto, terem ouvido, ele ordena que eles preguem, que eles anunciem, que eles proclamem. Esta foi a ordem de Jesus. Ainda não estamos na escrita. Os primeiros escritos sobre nosso Senhor Jesus Cristo são posteriores ao evento de Pentecostes. Pentecostes, como nós sabemos, é aquela festa judaica que com Jesus Cristo passa a ter o significado cristão. A festa do 50º dia após a Páscoa, quando o Espírito Santo repousou sobre os apóstolos e os discípulos e algumas mulheres, dentre as quais Maria, a mãe de Jesus, e os apóstolos passaram a pregar o Evangelho com desassombro, com impetuosidade, cheios do Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos olhar no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, a única vez que nosso Senhor manda alguém escrever. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Aqui é Jesus que está falando, e o contexto do capítulo 1 não deixa dúvida. Ele é aquele que no versículo 8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador, o que estava morto e agora vive. Também Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Detalhe, amados irmãos, o Apocalipse é o último livro redigido do Novo Testamento. Portanto, é o livro mais recente. Dizem os exegetas que esse livro foi redigido mais ou menos na última década do século I. Domiciano foi o imperador que moveu uma perseguição contra os cristãos quando São João era bispo de Éfeso. E quando essa perseguição foi desencadeada, ele fugiu para a ilha de Patmos, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, dei uma olhada. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, é o livro mais recente da Bíblia. Somente aí Jesus pede para alguém escrever alguma coisa. Então, até o final do século I, o que temos não é nada escrito, considerado como palavra de Deus exclusiva. É lógico que no término do primeiro século, todos os livros do Novo Testamento já foram escritos. Mas ainda não temos esta consciência de cânon bíblico neotestamentário. Isto é, cânon bíblico, a relação dos livros inspirados. Disso nós vamos tratar posteriormente. Como foi se formando o cânon bíblico, como foi se formando o que hoje nós entendemos por Antigo Testamento.
como hoje foi sendo formado o que nós entendemos por Novo Testamento. É lógico que no tempo de Jesus, os livros que nós católicos consideramos inspirados, os 46 livros do Antigo Testamento, já haviam sido redigidos. Mas não havia consenso entre os judeus sobre quais livros deviam ser considerados inspirados. Todavia, já estavam todos redigidos. Os livros do Novo Testamento foram redigidos aos poucos. A primeira, aos Tessalonicenses, foi escrita por São Paulo. Depois veio outra carta de São Paulo. Depois veio o Evangelho segundo Marcos. Depois aquele outro livro. E assim por diante. E os livros eram lidos, eram passados, eram transmitidos de assembleias em assembleias, de comunidades em comunidades. Tudo isso nós vamos ver posteriormente. Mas era muito forte a convicção, a consciência desta palavra, desta expressão, que continua a ser muito cara para os cristãos, particularmente os católicos. Essa categoria chamada tradição oral. Vamos ao início do Evangelho segundo Lucas, porque nós temos um texto que é fundamental para esse assunto. Capítulo 1, versículos de 1 a 4. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Como nulos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevemos para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Esse texto é revelador. Primeiro, São Lucas diz que muitos, antes dele, tentaram fazer o que ele está fazendo agora. Agora, isso foi feito, primeiro, depois de uma investigação apurada. São Lucas sabia que naquele tempo, muita gente escrevia muita coisa sobre Jesus. Como nos dias de hoje. Se vocês imaginarem qualquer personagem da história, qualquer um, há fatos comprovados que estão registrados nos anais de muitas instituições, etc. Documentos que são tidos como oficiais. E se escreve muita coisa que não é verdadeira. Reparem no texto de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, que primeiro vem a transmissão oral. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nulos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Primeiro, não foi qualquer pessoa que transmitiu. São Lucas não pesquisou o que qualquer pessoa transmitiu. Ele não fez, eu vou lá na Praça dos Três Poderes coletar o que é que as pessoas dizem sobre aquilo que aconteceu, etc. Não foram quaisquer pessoas. Ele escolheu aquelas testemunhas oculares. São Lucas foi criterioso. Eu não vou escrever uma coisa baseada no depoimento de pessoas que ouviram outras pessoas dizerem.
Nada disso. São Lucas, neste sentido, foi preciso. Eu só posso colocar neste livro, que vai ser uma referência, que vai ser um critério, que vai ser um parâmetro. Eu só posso escrever aquilo, primeiro, que eu vi, que eu testemunhei, e depois aquilo que eu não vi, aquilo que eu não testemunhei. Eu vou procurar saber daqueles que viram, daqueles que ouviram. E aqui eu dou dois exemplos curiosos. No Evangelho segundo Lucas, somente no Evangelho segundo Lucas, nós temos o Magnificat de Nossa Senhora. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. O Magnificat foi pronunciado, proferido pela Virgem Santíssima na casa de Santa Isabel. E esse episódio da casa de Santa Isabel só é narrado por São Lucas. Respondam, sem falar, somente no coração. Adivinhem a quem São Lucas pediu informações para escrever aquilo. É evidente, a Santa Isabel e a Nossa Senhora. É possível que ele tenha chamado Maria Santíssima, por favor, eu queria que a senhora me desse aqueles detalhes, como foi, enfim, porque eu preciso colocar. Repito, muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nulos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Não apenas testemunhas oculares, mas depois ministros da palavra. Isto é, aquilo que viram e ouviram, passaram a pregar. Outro exemplo, a ressurreição de Cristo. É dito que no primeiro dia da semana, de madrugada, as mulheres foram ao túmulo. São Lucas não estava lá. A quem ele recorreu para saber a verdade dos fatos? Provavelmente São Lucas consultou Santa Maria Madalena. Então, os evangelhos, por favor, bem como os demais textos bíblicos, mas fiquemos nos evangelhos. Evitemos essa concepção etérea de que São Lucas ficou sentado em algum lugar e aí veio uma inspiração do Espírito Santo e ele escreveu tudo na hora e já saiu tudo direitinho. Não. Foi um trabalho, hoje diríamos, com os critérios de hoje, por favor, um trabalho científico, um trabalho criterioso. São Lucas sabia, como nós sabemos, que há muitos escritos verdadeiros e não tão verdadeiros, exagerados para o bem e para o mal, de muitas personagens da história. E São Lucas, como homem, ele era médico. Lembrem-se, 18 de outubro é dia de São Lucas. E adivinhem, é dia de qual profissional? Dia do médico. O dia do médico é 18 de outubro por causa de São Lucas, que era médico. Pois bem, então um homem culto, um homem preocupado com o rigor, vamos chamar de rigor científico, não com o rigor de hoje, mas com o rigor daquele tempo, sem dúvida alguma, ele foi rigoroso. Também a mim me pareceu, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, então ele fez um apanhado, ele fez uma coletânea, e depois disse, isso procede, isso não procede, isso bate, isso não bate. Fulano escreveu, mas eu consultei aquela testemunha, falei com aquele apóstolo, conversei com São Pedro, conversei com Mateus, conversei com... e a coisa não bate. Então isso daqui, é esse o trabalho que nós fazemos. Um trabalho científico, qualquer um de vocês, hoje, sobre um determinado assunto, vocês têm que pegar a bibliografia, e a bibliografia tem que ser unânime para convergir e não divergir, senão você não chega a um resultado. Enfim, o máximo que você pode dizer é segundo aquele autor é isso, segundo aquele autor é aquilo e assim por diante. Mas há determinados argumentos
em que as premissas que você utiliza para justificar o seu pensamento tem que convergir, não podem divergir. Então, São Lucas escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Da inspiração trataremos depois. Os demais autores bíblicos, todos os autores, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Mas isso não significa dizer que eles não foram criteriosos. A inspiração, que é um dom de Deus, a graça do Espírito Santo, por meio da qual uma determinada pessoa escreve, inspirada, iluminada por Deus, sem a possibilidade de erro, isso não exime as capacidades intelectuais, humano-afetivas, a cultura, a linguagem, a percepção das coisas de quem está escrevendo a Bíblia. E São Lucas, neste sentido, ele foi extremamente rigoroso. Agora, por que São Lucas e os demais autores do Novo Testamento escreveram os livros? Qual foi a finalidade? Se a preocupação primeira era pregar, ide pelo mundo, pregai o Evangelho, ensinai todas as nações a serem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordem de Jesus: pregar. Porque sentiu-se a necessidade de se deixar algo por escrito. A necessidade foi dupla. A primeira necessidade, eles não tinham naquele tempo o que nós temos. Nós temos vídeo, nós temos áudio, e isso fica registrado para sempre. Só que naquele tempo não havia áudio, não havia vídeo. Eles pregavam, mas precisavam também pregar em outros cantos. Aquelas comunidades para as quais o Evangelho era dirigido eram comunidades jovens, que não tinham muita fundamentação, que não tinham um material que pudesse permanecer ali com eles, sobre o qual eles se debruçassem para dizer: não, aquilo que o apóstolo pregou quando esteve aqui está bem explicado, com isso que ele escreveu, prévia solicitação dos coríntios. Isso motivou São Paulo a escrever a sua primeira carta aos coríntios.